Boa tarde, aluno do 7º ano. Nossa aula hoje vai ser sobre o tema Formação e Regionalização do Território Brasileiro. Vocês poderão estar acompanhando pela página 52 e 53 do livro didático. Eu creio que todos já têm o livro, mas quem não tiver o livro ainda, as páginas do livro estão disponibilizadas na plataforma. Formação e regionalização do território brasileiro. A formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Ao estudar esse processo, devemos lembrar que os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, os indígenas. Então, quando os colonizadores portugueses se apropriaram das terras do Brasil, que constitui o Brasil, lá já existia muitos habitantes que eram os indígenas. Até um certo tempo, a história ensinava que quem tinha descobrido o Brasil eram os portugueses, mas não, o Brasil já era descoberto, os índios já moravam lá. Então, quem se apropriou dessas terras foram os portugueses, mas lá já moravam, já viviam muitas pessoas distribuídas em mais de 1.000 povos diferentes. Nós temos aqui um mapa do Brasil que mostra os principais povos indígenas em 1500. Então, quando o Brasil foi explorado pelos portugueses, já existiam vários povos indígenas, Então, esse mapa aqui, a legenda diz, em 2017, estimava que no território brasileiro vivesse aproximadamente 897 mil indígenas, dividido em 230 diferentes povos. Então, nós temos aqui, áreas e grupos remanescentes, A cor amarela é Tupi-Guarani. Toda essa área amarela do mapa é os índios do grupo Tupi-Guarani. Temos Jé, Aruaque, que é o verde, Cariba, que é o verdinho cana, mais claro, Cariri, que é o lilás, Pano é a areazinha marrom clara, Tucano, esse rosazinho bebê, Charrua é o laranja, o vermelho, o laranja mais forte, vamos dizer, o vermelho, e essa marrom escuro são os outros grupos. Então, nesse mapa aí, vocês observam que em 1500 o Brasil inteiro já estava povoado, por indígenas de diversas tribos. Então, os portugueses, eles só se apropriaram do Brasil, porque lá já existiam habitantes. Formação do território brasileiro. Em fim do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, lançavam-se em busca de novas terras para a colonização. Chegaram às terras atualmente chamadas de América, onde estabeleceram tratados para dividir o território. Mais tarde, as terras ocupadas pelos portugueses formariam o Brasil. Então, quando eles chegaram, as primeiras coisas que eles começaram a estabelecer foi tratados para poder dividir o território, Não tinha dono, então cada um queria uma parte. Como os portugueses não conheciam muito bem o território que colonizaria, as fronteiras ainda não estavam muito bem definidas. Para garantir o poder sobre as terras ocupadas, explorar e protegê-las da invasão de outros povos, como os franceses, holandeses e espanhóis, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias, que eram Era um lote de terras entregues pelo rei de Portugal à administração de nobres ou funcionários de sua confiança. Então, no objetivo de proteger as terras contra as invasões de outras pessoas, de outros povos, o rei de Portugal ele dividiu o território em capitanias hereditárias e deu a administração de nobres, que já nós vamos ver mais um pouquinho sobre as capitanias hereditárias.
Capitanias hereditárias. O rei português João III instalou o sistema das capitanias hereditárias em 1533. Essa proposta consistia em dividir o Brasil em 15 grandes faixas de terras, que foram entregues à responsabilidade dos donatários. O que era donatários? Eram as pessoas que receberam a capitania hereditária para cuidar, defender. A função dos donatários era desenvolver economicamente a região e promover o desenvolvimento populacional de suas capitanias. Então, quando o donatário recebia uma capitania, ele tinha que fazer isso, Ele tinha que desenvolver a economia e promover o desenvolvimento populacional, ou seja, tinha que aumentar a população, Os donatários escolhidos eram, em geral, membros da baixa nobreza portuguesa, pois a alta nobreza ainda estava voltada para o comércio de especiarias na Índia, Ásia. Esses donatários estabelecidos possuíam total autoridade administrativa sobre sua capitania, ou seja, as decisões da justiça eram responsabilidade deles, bem como a fundação de vilas, criação de defesa, instalação de colônias, etc. Então, os donatários, eles tinham essa função, essa responsabilidade de cuidar da sua capitania, desenvolvendo tanto a economia como o desenvolvimento da população. E ainda tinha uma autoridade administrativa, sobre a capitania. Aí nós temos aqui o mapa das capitanias hereditárias, 1534 a 1536, e esse mapa aqui ele mostra as 15 capitanias, que foi dividida em 15 lotes de terra. Então, tá aqui a divisão das capitanias hereditárias. Expansão territorial brasileira. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu significativamente, ultrapassando a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Já nós vamos conhecer melhor o que foi esse tratado. Esse tratado ele tinha delimitado as terras que cabiam aos espanhóis a oeste e aos portugueses a leste. Então, o tratado ele dividia, ele dizia o que era dos espanhóis e o que era dos portugueses. Muitos fatores contribuíram para a ocupação e a expansão do território. Desde então, entre as quais as bandeiras, que nós vamos ver também mais na frente na nossa aula, o que foram as bandeiras, excursões dos bandeirantes ao interior da colônia para aprisionar indígenas que seriam escravizados e buscar metais preciosos, ouro e prata, nos séculos XVI e XVII. Então, foram todos esses fatores que contribuíram para a ocupação e expansão do território brasileiro. Agora nós vamos conhecer e aprender um pouco o que foi o Tratado de Tordesilhas, o que eram as entradas, o que eram as bandeiras e a função de cada uma no território, nessa expansão territorial brasileira. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitavam através de uma linha imaginária as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamada de Novo Continente. Então, o Tratado de Tordesilhas foi uma linha, que dividia as terras de posse da Espanha e de Portugal. Essa linha imaginária passava a 370 léguas de Cabo Verde. O território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste com Portugal. De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil começava próximo a onde atualmente se encontra Belém, no Pará, e descia em linha reta até perto de Laguna, em Santa Catarina. O objetivo do Tratado de Tordesilhas era acabar com as disputas de território desde que o novo continente havia sido descoberto, isso uns 2 anos antes. Então, o Tratado de Tordesilhas foi justamente criado com esse objetivo, de acabar com as disputas de território, porque se eles dividissem, cada país só ficava delimitado naquele limite que foi traçado de acordo com o tratado. Entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras
foram expedições organizadas para explorar o interior com o propósito de procurar riquezas minerais, tais como ouro, prata e pedras preciosas. Tinha como objetivo também caçar e apresar índios para escravizá-los. Não era uma tarefa fácil organizá-las, as entradas e bandeiras, que era um grupo de pessoas, e muito menos explorar o interior do território colonial. Havia necessidade do preparo de muitas provisões, como alimentos, armas e instrumentos que deviam ser transportados por animais e pelos próprios exploradores. Então, as entradas e bandeiras eram um grupo de pessoas que eram formadas, eram as expedições que eram formadas no intuito de explorar, o território brasileiro. A organização das entradas, como é que elas eram organizadas? As entradas tiveram início logo após a descoberta do Brasil. Em 1504, Américo Vespucci organizou uma entrada composta por 30 homens que partiu de Cabo Frio e penetrou no sertão. Martim Afonso de Souza organizou 2 entradas. A primeira foi composta por 4 homens, saiu da Guanabara e permaneceu no interior por cerca de 2 meses. A segunda foi composta por cerca de 80 homens e chefiava por Pedro Lobo. Saiu da ilha de Cananéia, no atual estado de São Paulo, e jamais retornou. Após o estabelecimento do governo geral, as entradas passaram a ser organizadas com maior frequência, mas restringiram-se a explorar o interior da Bahia e de Minas Gerais. Então, vocês observam aí que as entradas eram as organizações de homens, com vários objetivos. Surgimento das bandeiras. As entradas, elas declinaram, ou seja, elas diminuíram no início do século XVII. As bandeiras surgiram no início do mesmo século e se estenderam por todo o século seguinte. Foi na Vila de São Vicente que surgiram as primeiras bandeiras. O solo dessa região, impróprio para o plantio da cana-de-açúcar, ocasionou o rápido declínio da produção açucareira, levando à estagnação econômica dos povoados. Os habitantes da região tiveram que encontrar outra atividade econômica para sobreviver, e a alternativa foi a organização das expedições desbravadoras. Então, o surgimento das bandeiras surgiu com isso, com essa crise econômica, porque o solo lá era impróprio para o plantio de cana-de-açúcar, então lá teve uma crise econômica, a produção caiu e com isso eles tiveram que procurar outros meios de sobrevivência. As expedições bandeirantes, bandeirantes a gente se refere porque era... Então aqui foi como surgiu as bandeiras, Elas surgiram a partir que as entradas declinaram, Ou seja, as bandeiras elas tiveram um predomínio melhor porque elas não se limitavam a limites territoriais. As expedições bandeirantes tiveram importância crucial para o povoamento, diversificação das atividades econômicas e expansão territorial do Brasil colonial. Ao longo das trilhas percorridas e dos caminhos abertos pelos bandeirantes, foram surgindo diversos povoados. As bandeiras que percorreram o litoral à procura de ouro, partindo de São Vicente, deram origem às vilas de Itanhaé, Iguape, Paranaguá, Laguna e Desterro, entre outras. A penetração no sertão deu origem a vilas e arraiais como Cuiabá, Vila Rica, Diamantina, Sabará e Mariana, e entre outras. Então, as expedições bandeirantes elas foram muito importantes para o povoamento, para a expansão territorial do Brasil. As expedições bandeirantes também possibilitaram a descoberta de riquezas minerais, como ouro, prata e diamante, metais preciosos, que deram origem a um novo ciclo econômico de exploração colonial. O êxito dos bandeirantes, principalmente na descoberta de metais preciosos, fez com que a coroa portuguesa passasse a financiar muitas expedições, com o objetivo de encontrar essas riquezas minerais e explorá-la como alternativa à crise econômica provocada pelo declínio da produção do açúcar. Então,
Quando as primeiras expedições descobriram, né, minerais como ouro, prata e diamante, então a coroa portuguesa passou a investir mais nessas expedições, porque elas tinham o objetivo de encontrar essas riquezas. Nós temos aqui um mapa que mostra a ocupação do território brasileiro, né? Aí tem, ó, o verde mais escuro, território ocupado no século XVI. A parte verde mais clara, território ocupado no século XVII. Aí vem um verde mais clarinho ainda, território ocupado no século XVIII. Aí vem sucessivamente, né? Século XIX. E século XIX, que ainda não estava ocupado. Então, a parte amarela era o território onde não estava ocupado ainda no século XIX. Então, vocês observam que o Brasil ele foi se ocupando, se expandindo, período pós período, né? Então, essa foi a nossa aula hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a questão da formação, da expansão do território brasileiro, a importância, o que foi as capitanias hereditárias, a importância do Tratado de Tordesilhas, das bandeiras, entendeu? Então, essa aula aqui é o conteúdo que vocês vão estar respondendo a atividade 4, que vai estar disponível na plataforma. Peço a todos que se organize, faça no tempo, procure se organizar para estar cumprindo o horário de aula, para vocês não acumular atividades. Uma boa aula e boa